O anime começa com o protagonista falando que há 5 anos atrás, ele parou de ir à escola por causa que ele estava sofrendo bullying, e por causa disso ele perdeu a sua esperança no futuro e vivia sem rumo. Até que um dia ele foi enviado para outro lugar, e lá uma deusa fala para ele que eles decidiram reencarnar ele. E a deusa fala que no lugar onde o prota vai reencarnar a magia é absoluta. Então ela fala que vai dar uma habilidade apelona para ele. Depois a deusa fala para o prota aproveitar sua segunda vida. E o prota fala que entendeu e fala que quer só ter uma vida pacífica. Depois o prota fala que ele só ficava vidrado em animes e jogos o dia todo e quando percebia já estava dormindo. E ele fala que essa é a melhor forma de viver. Depois o prota reencarna como um bebê e o pai dele era o rei. Quando o rei vê aquela marca real, ele fala que tem certeza que aquele é o filho dele. Então o rei pede para fazer uma avaliação mágica no prota. Então aquele homem que estava ali faz a avaliação no prota e fala que o prota é nível 2. E fala que não apareceu nenhum elemento e que ele só consegue usar magia de barreira. E o rei fala que como aquela coisa tosca nasceu dele e da princesa da luz. E com medo disso vier à tona, eles decidem dizer que o príncipe morreu. Então o rei decide deixar o prota na floresta. Depois aquela deusa que reencarnou o prota fala que ela deu uma habilidade apelona para o prota, mas ninguém percebeu por causa que aquele dispositivo de medir mana só mostra 2 dígitos. E ela fala que também esqueceu de dar um elemento para o prota, e ela fala que deu um nível para ele de 1002. Na floresta o prota tenta se mexer, mas não consegue porque ele é um bebê. Mas depois ele lembra daquele homem que tinha falado que ele consegue usar a magia de barreira, então ele tenta usar a magia. E o prota consegue usar a magia, e ele fala que sente que pode fazer qualquer coisa usando a imaginação. E o prota usa a magia nele e ele consegue voar. E ele fala que esse poder é mais útil do que ele imaginava. E ele fala que parece que ele não estava gastando mana. Quando o prota estava pensando se aparecesse algum bicho, aparece uma ferri de fogo que começa a atacar ele, mas ele se defende com a barreira. E o prota pega várias coisas e joga nela, mas mesmo assim ela se levanta. Então o prota pega uma coisa maior e ela se rende. Depois ela fala para o prota que ela queria comer ele para reabastecer a mana dela. Só que ela não sabia que ele era tão forte assim. E ela pergunta quem era o prota, mas o prota não conseguia falar. E por causa disso o prota faz uma barreira que transforma o pensamento em som e ele consegue falar. E de novo ela pergunta o nome do prota e ela fala que ele parece um bebê recém-nascido. E o prota fala que seu nome é Aruto e fala que ele tinha nascido em um certo reino, mas foi abandonado por ter um nível baixo de mana. E Ferrin fala que como assim, já que a mana que ela sente manar no prota excede aos limites humanos. E a Ferri pergunta para o prota se ele é a reencarnação do rei demônio. Por causa que na vida passada o prota era um recluso sem trabalho, ele pensa em não falar nada para Ferri, para ela não achar que ele é um lixo. Então o prota fala que ele é o rei demônio. E Ferri acredita e fala que faz sentido o prota ser tão forte assim. E ela admite a derrota e pede para o prota finalizar ela. E o prota fala que não vai fazer isso, é só ela não atacar ele outra vez. E por causa disso, ela jura que vai proteger o prota pelo orgulho do nome dela. Depois disso, o prota chama ela de Fly e sai dali. E por causa disso, ela pede para o prota esperar. E ela fala para ele que já que ele deu um nome para ela e poupou a vida dela, agora eles formaram um pacto. E ela chama o prota de mestre, e o prota fala que deu o nome de Fly para ela só era para encurtar o nome. E o prota também fala que ele não pretendia firmar um pacto. E depois disso, ele acaba caindo no chão. E Fly pergunta para o prota o que estava acontecendo com ele, e o prota fala que é um problema que não tem como resolver com magia. E Fly pergunta para o prota o que ele precisava, e o prota fala que ele precisava de leite materno. E Fly fala que vai fazer de tudo para ajudar seu mestre, e então ela se transforma em uma humana. Mas ela estava sem roupa, e o prota ficou com muita vergonha. Então o prota usa uma magia e faz uma roupa para ela. Depois ela tira a roupa e fala que para uma mãe dar leite para um bebê ela precisa fazer aquilo. E ela pede para o prota fazer isso com ela, e o prota fala que ela é meio tapada. Depois disso, ela pede desculpa para o prota por causa que ela não conseguiu ajudar ele. Depois, Fly escuta uma pessoa vindo, e ele queria levar o prota, mas Fly fala que ele não vai levar o prota, e ele pergunta para ela por que ela não quer que ele leve o prota. Fly fala para ele que o prota acabou de se tornar o seu mestre, e agora ele é dela. E o homem fala que o prota é filho de um parente dele e ele foi abandonado por um certo motivo, e ele estava ali para salvar ele. E Fly pergunta por que ele veio buscar o que abandonaram. E Fly fala que não entende os humanos, e o homem fala que os humanos têm algo chamado compaixão. E ele também achou que o prota estava com fome, então ele trouxe o leite materno para ele.
E Fly fica brava e fala para o homem que ele armou isso tudo só por causa que ela não conseguiu dar leite para o Prota. E o homem fala que não tá nem aí com isso, e fala para ela que parece que ela não consegue criar um bebê humano. Então ela pergunta para ele por que ele se importa tanto com o Prota. E ele fala que é por causa que a mulher dele tinha perdido o bebê. E ele fala que o Prota foi descartado por não ter potencial, mas isso não importa, porque todas as crianças que veio ao mundo merecem viver. E ele fala já que ela quer tanto que o Prota seja o seu mestre, ele fala para ela que pode contratar ela como serva dele. Então Fai aceita, e eles armam uma cena na floresta, e depois eles vão embora. Depois vemos que 9 anos se passaram, e o Prota fala que conseguiu continuar vivo sob os cuidados do Arceus Gold. E o Prota fala que ele pretendia ir embora depois que ele desmamasse, mas acabou ficando tempo demais pela gentileza e conforto que sentia ao lado deles. Mas o Prota tinha um problema, sua irmã mais nova não gosta muito dele. Depois vemos que a garota gosta muito da Fly e até pede para ela brincar com ela, só que Fly fala que não vai brincar porque ela tem que cuidar do Prota. Então o Prota manda ela brincar com ela. No corredor, a mãe do Prota fala para ele não se sentir mal, porque ela acha que a Charlotte fica sem graça perto dele porque ela não sabe como agir com garotos da idade dela, e por causa disso que ela é tão apegada a Fly. Por causa disso, o Prota acha que a Charlotte notou que na verdade ele é um tiozinho de quase 30 anos. O Prota fica triste e fala que faz sentido, garotas não gostam de tiozinhos. E por causa disso, a mãe do Prota fala para ele fazer algo especial para Charlotte, para mostrar o lado bom de ter um irmão mais velho. E a mãe do Prota fala para ele que ele é o grande herdeiro daquele castelo. E por causa que o Prota só ficava preso dentro do seu quarto, ela fala para ele brincar com ela lá fora. Mais tarde, quando o Prota estava no seu quarto, ele fala que ele queria muito ser independente. Mas se o Prota saísse dali, a Pai também ia junto. Por causa disso, é capaz da Charlotte odiar ele ainda mais. E o Prota fala se ele ficar ali, ele terá que fazer um monte de coisa. E o Prota fala que nesses 9 anos para poder ir embora, ele estudou muito sobre magia de barreira e fez um robô de cópia. Mas o robô que o Prota fez não fala e nem se mexe. Mas para o Prota sair dali, sem ninguém ficar triste, ele teria que fazer uma para pai também. Depois o pai do Prota chama ele para ensinar ele a usar a espada. Mas o Prota não queria aprender a usar a espada, então o pai dele fala para ele que ele precisa desenvolver outras habilidades por causa da mana dele. E o pai do Prota pergunta para ele se ele tem interesse em algo, e o Prota fala que ele tem interesse em estudar a magia antiga. E o Prota aproveita para sair de fininho falando que vai continuar a pesquisa, só que não deu muito certo. Então o Prota não teria outra opção, ele teria que aprender a usar a espada. E o Prota pensa como ele vai acertar o pai dele, já que ele é um guerreiro experiente. Então o Prota usa uma barreira para encobrir o seu corpo e tenta acertar o pai dele, mas o pai dele desvia e o Prota quebra a espada de madeira. Mas o pai do Prota tentou acertar o Prota, mas o Prota desviou. O pai do Prota fala que não tem como desviar daquilo se não for pelo menos nível 30 e fala que tem algo estranho. E o Prota fala que teve uma época que ele pensou que a mana dele poderia ter 3 dígitos. Mas dizem que o nível mais alto que um humano pode ter é 77. Mas o nível de mana do Prota era 2 e ele tinha confirmado que ele não tinha elemento. E o Prota concluiu que a falta de elementos permite ele a usar a magia de uma forma bem eficiente. E o Prota fala que a habilidade apelando que a deusa deu foi essa. E o pai do Prota fala que pode ser um despertar inconsciente, e fala que os movimentos do Prota ainda são amadores. E o pai do Prota fala que eles vão continuar o treinamento. Depois disso, vemos a irmã do Prota que estava ali olhando para eles. Mais tarde, o pai do Prota fala que começou a treinar o Prota, e a mãe do Prota pergunta como ele foi. E o pai do Prota fala que talvez o Prota seja um demônio, porque, de acordo com os relatos secretos da família real, alguém teve um caso com um demônio. Só que a mãe do Prota fala que o Prota não tem chifres e nem rabo. E o pai do Prota fala que o segredo porque a Fly mostra tanto respeito pelo Prota pode ter relação com isso. E a mãe do Prota fala que o Prota é um garoto normal e nada além disso. E o pai do Prota fala para ela não se preocupar, porque ele também acha que o Prota é um garoto normal. E o pai do Prota fala que não importa o que aconteça, eles vão fazer o filho deles feliz. E a Charlotte fala que não tem como seu irmão ser um demônio. Deitado em sua cama, o Prota pensa em seu pai que está ocupado ultimamente. E por causa disso, o Prota não precisa treinar com a espada. O Prota escuta pessoas conversando lá fora, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. E o Prota pergunta para seu pai o que estava acontecendo, e o pai dele fala que tem bandidos atacando ali.
E o pai do Prota fala que eles receberam informações da base dos bandidos. Então eles foram para a base dos bandidos, mas acabaram em uma emboscada. E o pai do Prota fica triste e fala que talvez aquele cenário seja pesado para um jovem como ele. E o Prota sai andando dali e vê a Fly zombando do seu pai e ele manda ela calar a boca. Depois o Prota cura aqueles soldados que estavam feridos ali. À noite, quando o Prota sai do seu quarto, ele vê a Fly e pergunta para ela se ela estava ali o tempo todo. Mas a Fly não queria falar, e o Prota lembra que ele tinha falado para a Fly ficar calada. E o Prota pede desculpa para a Fly, porque naquela hora ele estava muito bravo, e fala para ela que ela pode falar. Depois o Prota foi procurar aqueles bandidos que atacaram o pai dele. E o Prota consegue encontrar os bandidos e percebe que entre eles tem soldados normais. E a Fly fala que talvez alguém dali mandou informações para os inimigos. Depois o Prota e a Fly saem dali para ir até os bandidos. Lá o Prota usa uma barreira para paralisar os bandidos. E um dos bandidos o Prota joga na parede. E o Prota faz algumas perguntas para os bandidos e eles falam que eles são soldados do Império Vizinho, que foi para aquele reino disfarçado de bandidos, para causar caos no reino. E Fly fala que deveria ter guardas na fronteira. E um dos bandidos falam que tem uma pessoa que ajudaram eles, mas eles não sabem nada além disso. Então o Prota pensa que tem alguém naquele reino querendo se livrar do pai dele. Depois disso, o Prota pede para Fly queimar aquela fortaleza. Depois o Prota sai dali e fala que vai explicar aquilo para seu pai através de uma carta anônima. Depois o pai do Prota recebe aquela carta anônima e ele perguntou o que a guarda da fronteira ficou fazendo. E o pai do Prota fala que eles precisam investigar aquela situação. E o pai do Prota também fala que ele já imaginava que aqueles homens não eram apenas bandidos, mas ele não achava que o Império estava envolvido. E ele diz que o que ele mais temia está acontecendo. E a Charlotte pergunta para seu pai quem fez aquilo com os caras maus. E o pai do Prota fala, vendo a falta de compaixão e o controle de fogo, ele acha que é a Fly, porque a força da Fly está acima da dele. E por causa que a Fly vaga pela província para mostrar sua dominância, então o pai do Prota acha que ela aproveitou para lidar com eles. Depois disso, Charlotte fala para seu pai que ela lembrou que ela tem uma coisa para fazer, e ela sai dali. Depois, Charlotte vai até a Fly e pergunta para ela se existe dois do Prota, e a Fly pergunta se ela está batendo bem da cabeça. E Charlotte fala que viu duas sombras que pareciam o Prota e a Fly voando. Mas a Charlotte imaginou que o Prota não tinha mana suficiente para voar. Então Charlotte foi até o quarto do Prota para verificar, e ela encontrou o Prota lá, mas ela não sentiu aquela aura medonha do Prota. E a Fly fala que aquela aura que a Charlotte vê é a mana do Prota. E a Fly fala para ela que o Prota foi abençoado com um poder imenso, que até ela que é um demônio não consegue chegar perto da força do Prota. E a Charlotte pergunta para a Fly se ela sabe quem é o Prota. E a Fly fala que sim, mas ela não pode falar. Depois a Fly foi falar para o Prota que a Charlotte descobriu que ele tem um clone. E por causa disso, o Prota criou barreiras de vigia. E a Fly pergunta por que o Prota tem um clone, e o Prota fala para ela não se preocupar. Mais tarde, quando o Prota estava indo ao banheiro, Charlotte estava vigiando ele, então o Prota resolveu perguntar para ela, mas ela saiu correndo. E a Charlotte ficou vários dias vigiando o Prota. Depois, a mãe do Prota fala que ela e a Charlotte vão sair para ir para um festival anual. E o Prota fala que é melhor a Fly ir junto. E a mãe do Prota fala que não viu a Fly nesses últimos dias. Então, o Prota lembra que ele tinha pedido para a Fly intimidar os monstros para não atacarem as cidades e as vilas. Depois, quando o Prota estava deitado, a barreira de vigia que ele colocou na Charlotte começa a apitar, e eram os soldados do Império. E a mãe do Prota corre com a Charlotte, mas os soldados do Império lançam uma magia nelas, mas a mãe do Prota usou um escudo mágico e o Prota orientou a Charlotte para ir para um lugar seguro. Mas a mãe do Prota estava sem mana e ela não conseguia ir mais longe, e a Charlotte fala para elas se esconderem ali. E a mãe da Charlotte fala para ela ficar ali escondida que ela vai procurar a pessoa que orientou ela até ali. E ela não sabe quem é, mas ela tem certeza que é um herói da justiça, alguém que pune os malvados. Então a mãe do Prota deixou a Charlotte ali e saiu, mas os soldados do Império acabou encontrando ela. E por causa disso ela tentou tirar sua própria vida, mas a mana dela acaba e quando ela ia cair o Prota pegou ela. E por causa disso o Prota ficou com muita raiva e derrotou aqueles soldados. Depois o Prota leva a mãe dele até a Charlotte. E lá o Prota fala para Charlotte que a mãe dela está viva, ela só tá desacordada, e pede para ela ficar ao lado dela. Mas quando o Prota estava saindo dali, a Charlotte já sabia que era ele por causa da mana, e a Charlotte pergunta para o Prota se ele é um herói da justiça. E o Prota fala que sim, e a Charlotte fala que ela estava errada sobre ele. E o Prota fala para ela manter segredo, porque ninguém pode saber a identidade dele.
Mais tarde, um homem fala para o pai do Prota que a Charlotte, a mãe dela, está bem, e ele fala que alguns guardas foram feridos, mas foram curados instantaneamente. E o pai do Prota fala que gostaria de saber quem salvou a Charlotte, a mãe dela. Mas a intenção dele não é aparecer, e ele pergunta para o Prota o que o Prota acha disso. Então o Prota acha se eles não fazerem coisas ruins, ele vai ficar do lado deles. E o pai do Prota fala que ele tem razão e fala que a Charlotte está chamando ele de herói da justiça, e ele vai observar ele por hora. E o Prota sem querer fala que mesmo que venham soldados do Império fingindo ser ladrões para atacar, ele tem certeza que o herói da justiça vai dar um jeito nisso. Então o pai do Prota pergunta para ele como ele sabia que eram soldados imperiais. E o Prota fala que se eles fossem bandidos eles deveriam atacar a cidade. E o pai do Prota fala que às vezes parece que ele não tem 9 anos. Quando a Charlotte e a mãe dela chegaram ali, o pai do Prota abraça elas. E ele fala que ele estava feliz por causa que elas voltaram em segurança. Depois a Charlotte abraça o Prota e fala que estava com saudade. E a mãe do Prota pergunta o que aconteceu para eles ficarem tão próximos assim. E ela fala que não aconteceu nada e fala que tudo depende do momento. E ela também fala que ela é uma criança, então tá tudo bem. E ela fala que agora, de qualquer forma, ela gosta do seu irmão. E o Prota fica feliz porque agora a Charlotte gosta dele. E por causa disso, a Fly fica com ciúmes. Quando o Prota estava em seu quarto, a sua irmã aparece e pede para ele brincar com ela. E o Prota fica bravo com ela porque ela não bateu na porta e ela pede desculpa para o Prota e abraça ele. E depois que a Charlotte descobriu que o Prota é um herói da justiça e não um vilão, ela ficou muito próxima do Prota. E ela pergunta para o Prota o que é aquilo que ele estava fazendo. E o Prota fala que aquilo é a magia de vigia. E ela pergunta para o Prota se aquilo é uma magia antiga. E o Prota fala que sim. E o Prota se lembra que ele tinha falado para seu pai que ele estava estudando magia antiga. E a Charlotte, querendo ajudar o Prota, ela chama ele para ler os livros na biblioteca do castelo. Na biblioteca, a Charlotte pega uns livros para o Prota ler. E o Prota começa a ler o primeiro livro e ele aprende sobre a reativação da magia antiga, e que a magia antiga é de natureza não elementar. E a magia moderna complementa isso com os 4 elementos. E o Prota pensa que talvez a magia dele de barreira esteja relacionada à magia antiga em alguns aspectos. E a Charlotte fala para o Prota que ela também lê aqueles livros com a ajuda da Fly e da mãe dela. Então ela quer que o Prota lê para ela também. E a Charlotte senta no colo do Prota e o Prota fala para ela sentar na cadeira, mas ela fala que a mãe dela e a Fly lê para ela quando ela está no colo delas. E quando o Prota estava lendo aquele livro, ele acaba lembrando de anime, e a garota pergunta para ele o que é anime. E o Prota explicou para a Charlotte, e a Charlotte pensou que era uma magia antiga, então ela pede para o Prota mostrar para ela. Depois disso, em 2 semanas, o Prota conseguiu obter internet naquele mundo. E quando a Charlotte viu aquilo, ela ficou impressionada ao ver que aquela imagem estava se movendo. Mas tinha um problema, a garota não sabia aquele idioma, então ela pede para o Prota ensinar ela. Então o Prota ajudou a garota a aprender japonês, e fica impressionado porque a garota aprendeu o básico muito rápido. Em 2 semanas, a Charlotte já tinha aprendido japonês, e ela estava indo no quarto do Prota todos os dias. Ao ver isso, o Prota pensa em não deixar ela assistir, mas por causa que a Charlotte estava se divertindo, o Prota deixa ela assistir, mas agora só vai ser 3 horas por dia. E a Charlotte fica triste, e o Prota fala para ela que aquilo não é saudável para uma criança. Depois disso, eles foram jantar, e a Charlotte estava cochilando. E por causa que a Charlotte está passando muito tempo no quarto do Prota, o pai dele pergunta para ele o que eles estão fazendo lá. A Charlotte fala que eles estão estudando magia antiga. E a mãe do Prota fica feliz porque os 2 irmãos estão aprendendo juntos. E a mãe do Prota fala para ele ficar de olho na Charlotte para ela não se empolgar demais. Depois do jantar, o Prota estava indo para seu quarto, e a Charlotte foi atrás dele, e ele fala para ela que não adianta, ela não vai assistir anime hoje. Depois disso, a Charlotte saiu dali. Depois o Prota foi tomar banho, e a Charlotte novamente foi atrás dele, porque ela queria assistir anime. E ela vê a marca real no Prota e ela fala que aquela marca é a marca do herói da justiça. Depois o Prota foi dormir e a irmã dele também foi junto. Na porta do quarto, a mãe do Prota fica feliz porque agora os 2 estão próximos. No outro dia, o pai do Prota ia sair para acabar com alguns bandidos e a mãe do Prota fala para ele tomar cuidado. E por causa disso, a Charlotte ficou preocupada e o Prota fala para ela não se preocupar, que o pai dele vai dar conta desses bandidos. E a Charlotte pergunta para o Prota por que aquelas pessoas se tornaram ladrões. E o Prota fala que é por causa de uma disputa de poder no reino. E a Charlotte fala que queria que todos vivessem felizes. E o Prota fala para ela que isso não é tão fácil assim. E a Charlotte fala que o Prota pode entrar nas lutas e acabar com os bandidos. E ela acha que é para isso que os poderes do Prota devem ser usados. Então, para deixar sua irmã feliz, o Prota decide ajudar o pai dele.
E por causa que ela estava assistindo muito anime, a Charlotte queria que o Prota se transformasse em sua versão de herói. E a Charlotte também queria ir, mas se ela fosse, o pai do Prota ia descobrir a identidade dele. Então o Prota usa sua magia de vigia para a garota observar ele em ação. Na floresta, o Prota encontra os bandidos e usa uma magia de barreira para que os bandidos não consigam fugir. E o Prota fala que ele poderia deixar os bandidos ali, mas por causa que a Charlotte queria ver ele em ação, ele foi até os bandidos. E ele se apresentou como o herói da justiça, e todos os bandidos foram para cima do Prota, mas o Prota derrotou todos eles. Depois o pai do Prota chega no local, e ele percebeu que o Prota não era um dos bandidos, e também aquilo não era uma briga interna. E o pai do Prota perguntou qual era o nome do Prota, mas o Prota não conseguiu pensar em um nome, e ele fala que seu nome ainda é pendente. E o pai do Prota fala que acha que foi ele que salvou a esposa dele e a filha dele. E ele pergunta para o Prota qual é o objetivo dele. E o Prota fala que ele é o executor da justiça, e ele está ali para manter a justiça. Depois disso, o Prota sai dali. No quarto do Prota, a irmã do Prota fala que ele foi muito legal, e pergunta para ele quando ele vai fazer isso de novo. Então o Prota foi fazer o que a sua irmã pediu, e ele ficou lutando contra vários criminosos. No outro dia, o Prota fala que seu clone finalmente está completo. E o Prota fala que ele ficou vários meses lendo os livros da biblioteca. E com algumas informações que ele conseguiu obter lendo aqueles livros, ele conseguiu fazer essa cópia. Depois a Charlotte acorda e fica surpresa ao ver o Prota e a sua cópia. Depois a Fly fala para o Prota para ele se preparar para sair. Então o Prota pede para o robô ir no lugar dele, só que o robô não queria ir, e o Prota fala que ele é inútil. Depois os filhos do rei visitam o castelo do Gold, e o príncipe Laios reclama falando que aquele lugar é antigo. E a princesa Marianne fala para ele parar com isso, porque foi ele que quis vir junto com ela. E o pai do Prota dá as boas-vindas para eles. E por causa que eles são da família real, o Prota pensa que talvez eles sejam os seus irmãos de sangue. Laios tenta se mostrar que é superior e fala para o pai do Prota não tratar ele daquele jeito, porque ele é o futuro rei daquele país. E o pai do Prota pede desculpa para ele. E a irmã dele fala para ele parar com isso. Mas ele fala para ela parar com essa história de irmã mais velha. E fala que ela não é nada mais do que uma ferramenta política. Quando Laios vê que o Prota estava olhando para ele, ele vai até o Prota e ofende ele, dizendo que ele é uma escolha de nível 2 que foi adotado em um orfanato. E ele desafia o Prota para um duelo. E por causa que o garoto é da família real, o pai do Prota teve que aceitar o duelo. No duelo, o Prota se pergunta como ele foi arrastado para isso. E o Prota decide pegar leve com o Laios e usa uma barreira e deixa o Laios acertar ele. Mas o Laios fala para o Prota revidar. Então o Prota se levanta e acerta o Laios e ele cai no chão. E por causa disso, o Laios lançou uma magia de fogo no Prota. Mas o Prota usa sua magia de barreira e o garoto aceita a derrota. Depois, a irmã do garoto vai até o Prota e pede desculpa para ele porque o irmão dela tratou ele daquele jeito. E ela pergunta para o Prota se ele é mesmo nível 1, e o Prota fala que sim, e ele sai dali. E o Prota percebe que a família real já sabe que ele é nível 2, e o Prota pensa que seus pais biológicos estão investigando ele. Mas os pais do Prota abandonaram ele sem pensar duas vezes, então ele acha que eles não fariam isso. No quarto do Prota, a Charlotte e o Prota vê que tinha pessoas na floresta, e a Fly pede para o Prota deixar ela ir junto com ele. E o Prota pergunta para a Fly se ela tinha terminado aquelas coisas que ele pediu para ela fazer, e a Fly fala que sim. E a Charlotte pede para o Prota deixar a Fly ir junto, porque em toda a história o herói tem um companheiro que salva ele quando ele está em apuros. E o Prota deixa a Fly ir junto, mas ele fala para ela que é sem violências na frente da Charlotte. Depois disso, o Prota vai até os bandidos, e se apresenta como o Cavaleiro Negro. E a Fly se apresenta como Cavaleira Escarlate. E a Fly parecia ter esquecido que o Prota tinha falado para ela para não ter violência, e ela começou a atacar fogo naquelas pessoas, então o Prota usa sua magia de barreira para prender aquelas pessoas, e ele fala para a Fly que ele falou que não era para ter violência. Mas a Fly fala que todos que atrapalham o Prota são inimigos dela. Mais tarde, quando o Prota estava em seu quarto, deitado em sua cama, a Charlotte aparece, falando que ele e a Fly foram incríveis. E a Fly fala que estava atacando com todo o seu poder, mas algo atrapalhou ela. Mas a Fly fala que da próxima vez que ela for com o Prota vai ser diferente. E a Charlotte fica ansiosa para ver a próxima vez. Depois vemos o Laios que estava com muita raiva por causa que ele tinha perdido o duelo. E o homem que estava com o Laios fala para ele que já estava quase na hora do banquete. E o homem também fala sobre a visita que o Laios teria que fazer no outro dia. E ele fala para o Laios chamar a Charlotte. Depois a Charlotte e o Robocópia do Prota aparecem falando que o banquete acabou.
E eles também levaram comida para o Prota. Depois o Robocop fala que o Prota tá muito folgado, para quem obrigou ele a participar do banquete. E ele fala para o Prota que eles são a mesma pessoa, então o Prota sabe o quão sofrido foi. Depois disso, o Robocop do Prota deita na cama. E a Charlotte fala que o Laios convidou ela para ir junto com ele na visita de amanhã. Então o Prota fala que não tem jeito, ele também vai junto com eles. Mais tarde o Prota vê várias pessoas e um círculo mágico, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. Lá aquelas pessoas lançam magias no Prota e também invoca vários soldados esqueletos. Então o Prota usa sua magia e faz aqueles esqueletos atacar quem invocou eles. Depois disso eles invocam um golem que joga o Prota para longe. E o Prota pensa como ele vai derrotar aquele golem, e ele vê que tinha algo no peito do golem, então ele faz aquele golem atacar aquelas pessoas que estavam ali. Então o Prota pergunta para o líder do grupo quem tinha mandado ele fazer aquilo. Mas o homem não queria falar, então o Prota fez um buraco ali e falou para o homem se ele não falar ele vai enterrar eles vivos. E o homem fala que foi a rainha que mandou eles ali, para acabar com a Charlotte, por causa que a aptidão mágica da Charlotte pode um dia superar até a da rainha. E com o apoio do pai do Prota, a rainha teme que um dia o reino possa se dividir em dois. E o homem fala que eles usaram seus soldados imperiais, mas falharam 2 vezes. Então o Prota fica com muita raiva ao descobrir que aquela mulher atacou a família dele. E o Prota fala que não vai perdoar aqueles que querem tirar o que é mais precioso dele, mesmo que seja sua mãe biológica. Depois o Prota e a Charlotte, o príncipe Laios e a princesa Marianne foram visitar as terras agrícolas. Depois o Prota vai até o pai dele e pergunta para ele o que ele faria se a rainha estivesse atrás da Charlotte. E o pai do Prota fala que ontem à noite ele recebeu uma carta do Cavaleiro Negro. E ele seguiu as orientações dele e achou os magos da rainha. E o pai do Prota fala que já sabia que a rainha via ele como inimigo, mas nunca imaginou que ela estaria atrás da Charlotte. E o Prota fala que a rainha cruel assim poderia sumir, e o pai dele fala que isso não é algo que se possa falar, porque o reino estaria em apuros sem ela, porque o rei perdeu seu poder e vários nobres querem o trono. Mas por causa que a rainha é absoluta, eles ficaram quietos. E por causa disso, se acontecer alguma coisa com a rainha, haverá uma guerra. E o pai do Prota fala que há 2 anos atrás, um exército liderado pelo rei foi formado para aniquilar o rei demônio. E a rainha estava naquele grupo, e ela cortou a cabeça do rei demônio sozinha. E por causa disso ela se tornou a heroína, e foi chamada como Princesa da Luz por todos. E depois ela se casou com o rei, tendo o grande apoio da população. E isso fez ela ficar ainda mais popular, e agora ela está tentando tomar o país para ela. E o pai do Prota fala se aparecesse uma pessoa forte para ficar no lugar da rainha, a história muda. E o Prota pergunta para seu pai por que ele não vira o rei. E o pai do Prota fala que ele não é bom em política. E o pai do Prota fala que existe uma pessoa, mas ela é jovem demais. E ela é inteligente, e ele tem certeza que ela vai crescer ao ponto de conseguir liderar um país. E o Prota percebe que o pai dele estava falando da Charlotte. E o pai do Prota fala que a Charlotte tem uma habilidade imensurável, e que ela mesma parece não ter notado. Então o pai do Prota acha que ela supera facilmente a Princesa da Luz em poder mágico. Então o pai do Prota quer que ele proteja a Charlotte até que ela se torne uma ótima rainha. Depois a Fly pergunta para o Prota se ela pode acabar com a rainha. E o Prota fala que não, e pede desculpa para a Fly, mas é uma questão entre ele e ela. E o Prota fala que não vai adiantar nada se ele não fizer isso com suas próprias mãos. No castelo, um homem fala para a rainha que o homem que se chama Cavaleiro Negro está indo atrás dos bandidos na fronteira. E ele também fala que a unidade de invocadores também foi vítima dele. Então ela fala que ela mesma vai acabar com o Cavaleiro Negro com suas próprias mãos e vai usar a espada que ela derrotou o Rei Demônio. E o Prota aparece ali e fala que o Cavaleiro Negro chegou. E a rainha usou uma bolha d'água para afogar o Prota, só que ele consegue sair dali de dentro. E a rainha fala que nem o Rei Demônio era tão poderoso assim, então ela pegou a espada e foi para cima do Prota. Então o Prota também pega uma espada e tira a espada da mão da rainha e coloca uma coleira nela. E o Prota fala para ela se ela tentar tirar aquela coleira, a cabeça dela vai cair. E o Prota fala para ela não encostar nem o dedo no Marquês Gold, e nem na família dele e nem no território dele. O Prota fala para ela que aquela coleira só vai sair depois que ele perdoar ela. Depois 5 anos se passam, e a Charlotte e a Fly estavam fazendo bonecos de neve e castelo de neve. E o Prota fala que depois que ele lutou contra a rainha, ela parou de mexer com a família dele. Depois o Prota percebe que a Fly estava sentindo frio, então o Prota deu uma roupa para ela. E a Charlotte pede para o Prota mostrar o seu poder para ela. Então o Prota faz um buraco ali, e a Charlotte fica feliz. Depois o pai do Prota e a mãe dele aparecem ali.
Então o Prota usa sua magia e fala que foi o Cavaleiro Negro que fez isso. E o Prota fala que ele passou ali por acaso, e ele quis mostrar a sua técnica especial para eles. Então o pai do Prota fala que vai acreditar nisso. Depois o pai do Prota fala para ele que não sabe o que aconteceu com a rainha, mas ela parou de vir atrás da Charlotte. E por causa disso, o Prota acha que agora ele pode viver a sua vida tranquila. Mas quando o Prota ia para seu quarto, seu pai fala para ele que a partir da primavera ele terá que frequentar a escola da capital. E o Prota fala que não quer ir, mas o pai do Prota fala que ele não pode recusar porque é uma carta de recomendação do rei. Então o pai do Prota fala que a princesa Marianne teve algum interesse nele, e por isso que ela pediu para o rei mandar aquela carta de recomendação. E o pai do Prota fala que o príncipe Laios vai pular algumas séries e vai estudar junto com o Prota. E o pai do Prota fala para ele que a rainha tá quieta, mas é capaz dela estar tramando algo. Mas é só a opinião dele, mas como o pai do Prota gostaria que ele visse um mundo maior, para ele conhecer mais pessoas e receber mais estímulos. Já que não tinha outra opção, o Prota fala para seu pai que ele vai para a escola. Para o Prota se dedicar aos estudos, o pai dele fala para ele levar um assistente com ele. E o Prota pensa em levar a Fly, mas se ele levar ela, ela vai dar muito problema. Então o pai do Prota fala que vai preparar alguns candidatos. Depois a mãe do Prota aparece, e ela pede para o Prota para ela ir, mas o Prota fala que não, porque ninguém leva a mãe junto. E o pai do Prota fala que tem 3 meses antes de começar as aulas, então ele pede para o Prota achar alguém. Depois o Prota pede para sua cópia ir no lugar dele para a escola, mas ele fala que não pode ir porque ele não usa magia. Então o Prota fala para sua cópia que esse é o plano, eles expulsarem ele da escola pensando que ele é fraco. Então a cópia do Prota aceita ir no lugar dele para a escola. Depois vemos o Prota em uma casa de madeira e ele fala que demorou 5 anos para construir ela. E ele construiu aquela casa para ele ficar sozinho. Mas depois a Fly e a Charlotte aparecem, e a Charlotte fala para o Prota que ela foi até ali só para assistir anime. Então o Prota coloca o anime para a Charlotte assistir. Depois o Prota fala para a Charlotte que ele pensou que ela tinha enjoado de assistir anime, porque ela não estava indo mais no quarto dele. E a Charlotte fala para o Prota que na verdade agora ela tem mais aulas, e falaram para ela parar de ficar indo para o quarto do Prota toda hora. E ela fala que quer ver mais animes, mas ela não consegue ir até ali sem pedir para a Fly. E por causa disso, o Prota fez um portal para a Charlotte vir do castelo até ali. Para testar o portal, o Prota pede para o seu Robocop atravessar o portal, só que ele não queria e começou a zombar do Prota. E por causa disso, a Fly atravessou o portal e jogou o Robocop para dentro do portal. Então o Prota faz uma porta para a Charlotte vir do castelo até ali. Depois o Prota lembra que ele tinha que procurar um assistente.